Provavelmente você vai concordar comigo que hoje está mais fácil do que nunca criar sites e sistemas usando inteligência artificial. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento aí em LLMs, usando aí um chat GPT da vida, um Claude, ou até uma ferramenta mais especializada em codificação, como o Lovable, um Bolt, ou coisas assim do tipo, já consegue criar alguma coisa bem legal, mesmo sendo bem leigo ou até não sabendo nada de programação, o chamado vibe coding. Só que aí que os problemas começam. A pessoa ela não tem uma ideia real do que está sendo feito e ela começa a ficar refém de uma ferramenta, ou então começa a ter bugs. A gente está vendo vários vídeos aí até de pessoas hackeando sistemas SaaS completos porque não tem segurança, e tudo isso pode prejudicar e muito o produto digital que você está criando. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar um fluxo que a gente usava já muito antes da inteligência artificial existir. Um fluxo que um desenvolvedor raiz mesmo, quando a gente programava na mão, a gente precisava fazer. E agora, usando inteligência artificial, você pode como que potencializar ou tornar esse fluxo muito mais rápido, mas ainda tendo uma estruturação, um padrão de desenvolvimento que vai facilitar e muito para você conseguir fazer os seus projetos. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha de slides que vai ajudar a gente a entender o ponto. A promessa da IA é muito sedutora, né? Cria uma página de cadastro de usuário, ela vai fazer lá a página e tá tudo magicamente funcionando, as telas, as regras, às vezes até banco de dados. Parece tudo muito fácil, isso não é novidade, não é nada assim espetacular para você que talvez já está acompanhando a tecnologia. Todo mundo sabe que hoje IA já consegue fazer isso. Só que isso funciona até que algo dá errado, você trava, né? A pessoa ela consegue gerar o código até ela função, mas quando algum erro aparece ou alguma mudança é necessária, a mágica acaba. Então, eu coloquei até uma frase aqui destacada: a IA vira como uma caixa preta, você não consegue sair daquele loop ali de problemas, né? E aí que tem uma grande sacada, o problema não é a ferramenta, a IA que você está usando, a linguagem, não tem nada a ver, é que falta um mapa, ou seja, falta um fluxo na sua mente de um processo de desenvolvimento. Então o erro do iniciante é achar que a IA está pulando etapas, na verdade a IA ela não está pulando etapas, ela só acelera os processos. Então, é como se a gente estivesse tentando dirigir um carro automático sem conhecer as ruas, não adianta nada. Então, numa comparação, a IA ela é como se fosse o carro, não o destino, ela é a ferramenta, você precisa saber guiar ou direcionar ela. Então, o fluxo que a gente sempre utilizou em desenvolvimento, que você pode aplicar para a inteligência artificial, vai ser esse aqui que você está vendo aqui na tela. Esse fluxo ele existe antes de qualquer código, independente da linguagem ou da ferramenta que você for usar, todo sistema segue esse mesmo fluxo de desenvolvimento. São 6 passos universais, que se você aplicar, vai dar certo, independente aí do sistema que você está querendo criar. Esses 6 passos são a ideia, a interface, as regras, os dados, a comunicação e os ajustes. Fazendo isso daqui vai dar certo, a gente vai ver cada um deles agora. O primeiro é a ideia, então tudo começa com um objetivo. Então você não tem que pensar diretamente já na tecnologia, você tem que pensar como uma pessoa. Qual que é o problema que você quer resolver? Qual é o resultado final que você quer trazer? O que o seu sistema precisa fazer? Aqui um exemplo prático. Nosso sistema precisa permitir que uma nova pessoa se cadastre usando um nome e um e-mail. Uma coisa simples. Então, você pode estruturar essa ideia usando inteligência artificial. Por exemplo, você pode entrar lá no ChatGPT e colocar a ideia e dizer que você precisa de uma estruturação para esse projeto. Então, você vai fazer essa primeira etapa, que é a etapa de você mentalizar a ideia do projeto. A segunda etapa é a interface. Aqui é como que as pessoas vão interagir com a nossa ideia. O que elas precisam ver, o que elas precisam preencher é o chamado front-end. Então, um exemplo prático, o usuário vai ter que ver uma tela com 2 campos para digitar o nome e o e-mail, e também vai ter um botão cadastrar. Para isso daqui, você pode usar algumas inteligências artificiais hoje que estão muito legais. Uma delas é o Stitch do Google, que eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui no card para você poder ver alguma coisa nesse sentido, vai te ajudar a prototipar as telas com muita velocidade. Depois vem a parte de regras, onde o nosso sistema ele vai precisar de como que um cérebro para tomar decisões. Ele precisa saber o que é permitido e o que não é, o chamado back-end. Então a gente vai, por exemplo, aqui no exemplo prático, pedir para a IA fazer as validações de todas essas regras de funcionamento do nosso sistema. Aqui a gente está dando um exemplo bem simples em todos esses passos, mas você pode aplicar isso para qualquer sistema. Então, por exemplo, o campo nome pode ser vazio? Não. O e-mail informado é válido? Precisa ter arroba? Esse e-mail já foi cadastrado antes? Então, são todas as lógicas que você precisa criar, e isso a IA pode te ajudar a pensar em todas essas etapas de regras de funcionamento do seu sistema. Na sequência vem a parte de dados. Se as informações não forem guardadas, elas vão desaparecer. Então, nosso sistema ele precisa ter memória. Para isso, você vai precisar de um banco de dados. Então, tabelas que vão ter que armazenar ali essas informações. Aqui no nosso caso, que a gente está fazendo algo bem simples, só o nome e o e-mail do usuário a gente precisa salvar numa tabela. Então, a gente teria lá uma tabela usuários com uma coluna nome, uma coluna e-mail, onde a gente vai salvar essas informações. Só que a IA ela pode estruturar toda uma cadeia de tabelas, principalmente se o seu sistema for mais complexo, fazendo com que a gente possa ter a ligação de chaves primárias com outras tabelas e assim organizar toda a ideia de estruturação de dados. Repare,
Isso tudo que a gente está mostrando aqui, você vai fazer antes mesmo de codificar. Esse aqui é um fluxo, um processo mental que você precisa fazer com clareza, com a IA te auxiliando para você alcançar o resultado depois lá na frente, quando você começar efetivamente a fazer o que você precisa fazer. Ponto 5 é a comunicação. Então essas partes do nosso sistema precisam como que conversar. O teu front-end, né, a interface ali do usuário, ele precisa conversar com as regras e o banco de dados no back-end. Então, num exemplo prático, quando o usuário clicar lá no botão cadastrar, a interface vai enviar o nome e o e-mail para as regras ou o back-end vai validar esses dados e depois mandar para o banco de dados e dizer, ó, sucesso ou erro, e-mail inválido. Isso daqui a gente faz geralmente com a construção de APIs, né, ou endpoints, onde a gente tem ali o envio de informações para um back-end e um retorno, né? Tudo isso daqui você pode estar conversando com a IA, explicando para ela que você agora quer fazer esse relacionamento entre o front e o back, usando a comunicação de APIs, e ela vai te ajudar a estruturar todo esse processo. E o sexto e último é a parte de ajustes. Então, nenhum sistema ele fica perfeito, a gente vai ter que fazer ali todo um processo de testes, né? Testar o que foi feito, encontrar problemas, melhorar. Por exemplo, né? Testar o que acontece se eu deixar um nome em branco, se eu digitar um e-mail sem o arroba, e se a mensagem de erro, será que ela é clara para o usuário? Vamos corrigir, vamos melhorar. Então você precisa testar também, obviamente, depois de ter implementado aí todo o seu projeto e ter pensado em todas essas etapas. Então, onde que a IA ela entra, pessoal? Ela entra em tudo, só que ela não elimina nenhum passo, ela é como se fosse um acelerador de cada etapa. Então pensa no seguinte, no fluxo de 6 coisas que a gente precisa fazer. Na ideia, a IA vai te sugerir funcionalidades, na interface ela vai te gerar telas e layouts para você ter a ideia de como vai ficar a estrutura visual bonita do seu projeto. Nas regras, ela vai te ajudar com a lógica, pensando em quais validações a gente precisa fazer. Na parte de banco de dados, ela vai ajudar você a modelar o banco, a pensar em todas as tabelas, todos os relacionamentos que as suas tabelas vão ter. Na parte de comunicação, vai explicar a conexão entre as partes, vai dar ali talvez toda a estruturação de uma API, talvez bem documentada, você sabendo os endpoints que vai ter a sua API, quais serão os métodos, post, get, como que isso tudo vai estar conectado e, por fim, ajudar a identificar erros, se eles aparecerem à medida que vocês forem fazendo os testes do seu sistema. Então lembra disso daqui, ó, pessoal. A IA, se você só usar ela direto, assim, ó, faça tal coisa para mim, entra lá num desses sites ou sistemas que supostamente fazem tudo automático, quando você se deparar com uma coisa que você não sabia, o carro automático está indo sozinho, você não vai saber o que fazer. É que nem aqui na imagem, né? A rua tá fechada, aí o motorista tá com aquela cara de, e agora? Eu não sei para onde ir. Agora, se você tem um fluxo ou esse mapa bem bolado na sua mente, sabendo, né, da ideia, interface, regras, dados, comunicação e ajustes, quando você se deparar com um bloqueio, você vai saber como contornar aquilo e saber até atualizar a sua aplicação, melhorar ela, seguindo esse fluxo. Então, aprender IA sem entender o fluxo é como dirigir no automático sem conhecer as ruas. Isso aqui é muito importante, tá? E ferramentas que escondem o fluxo, eles não criam entendimento, elas criam dependência. E isso é um objetivo óbvio, porque esses são produtos que têm mensalidade, são pagos. Então, quanto mais você ficar amarrado a essa ferramenta, melhor é para eles. Você vai precisar delas, você vai ter dependência delas e isso vai fazer com que você tenha que pagar ali a mensalidade ou aquilo que elas querem oferecer para você. Então, quando a ferramenta faz tudo e você não vê as etapas, você não sabe onde mexer quando o problema acontece. Você não aprende, você apenas obedece. Isso aqui é algo muito importante de você entender. Quem entende o fluxo, manda na IA. Quem não entende, depende dela. Então, o processo não muda, as ferramentas sim, foque no processo. É por isso que eu defendo a importância de você entender bem os dois mundos, a da programação convencional, aquela programação que a gente estava acostumado, aprendendo as linguagens, entendendo como tudo funciona, com as novas ferramentas e os novos métodos de inteligência artificial. Quando você tem um equilíbrio entre esses dois mundos, você vai ter controle dos processos e vai poder construir exatamente aquilo que você deseja, porque você entende cada etapa do fluxo, você entende cada processo, não ficando dependente de nenhuma ferramenta ou de uma inteligência artificial específica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E eu vou deixar uma palavra secreta para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. E a palavra secreta vai ser impressionante. Então você tem que colocar impressionante no meio de uma frase que você quiser colocar aí. Por exemplo, eu não sabia de todos esses fluxos, achei isso bem impressionante. Mas você pode fazer da forma como você achar legal. E se você quiser aprender a se tornar um programador moderno, que alia aí a programação convencional, o entendimento dos fluxos com inteligência artificial para acelerar esses processos, conhece aqui o meu curso Programador com IA, que está sensacional e tem ajudado muita gente a conseguir criar os seus produtos digitais. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!